A modéstia. Depois de enumerar os frutos do Espírito Santo que aperfeiçoam a alma em si mesma e os que a aperfeiçoam nas suas relações com o que a envolve, São Paulo enumera os frutos que a aperfeiçoam nas suas relações com aquilo o que é inferior a ela mesma, isto é, as paixões. Estes frutos são a modéstia, a continência e a castidade. A modéstia, tal como a mansidão de que acabamos de falar, é uma virtude singela, por vezes desprezada, mas que é muito cara ao coração de Cristo. Sem ela, a alma continua imperfeita, por maiores que sejam os empreendimentos a que se lance pela glória de Deus. A modéstia sobrenatural que São Paulo nos propõe, tal como se encontra realizada na alma cristã, entregue à ação dos dons do Espírito Santo e, particularmente, a dos dons de ciência e conselho, é uma disposição sobrenatural da alma que a inclina a guardar em todas as coisas a justa medida, impedindo-a assim de cair em excessos. Porque, na verdade, todos somos muito dados a excessos. É uma consequência, ou melhor, uma manifestação do desequilíbrio interior que o pecado original causou em nós. Com efeito, que vemos neste mundo? Violentos e fracos, ávaros e pródigos, taciturnos e faladores, tímidos e presunçosos, pessoas deprimidas pela tristeza e outras exuberantes até o excesso, agitados e indolentes, apaixonados e apáticos, pessoas que nos atropelam com a sua precipitação e outras que nos exasperam com sua lentidão. Caímos de um excesso em outro, e quem quer corrigir-se de um defeito cai com frequência no defeito oposto. Tão difícil é encontrar o justo equilíbrio próprio da virtude no seu perfeito desenvolvimento. O papel da modéstia sobrenatural é precisamente o de nos ensinar a guardar o justo meio, a justa medida, em todas as coisas, como fariam o Senhor ou a Santíssima Virgem que estivessem no nosso lugar. Por isso, é com que a qualidade das qualidades, a perfeição das outras virtudes, aquilo que as torna perfeitas na sua ordem. É por isso que não a encontraremos plenamente desenvolvida senão nas almas perfeitas. Vejamos como deve exercer o seu influxo em todos os âmbitos da nossa atividade interior e exterior. A modéstia, que é fruto dos dons do Espírito Santo, inclinar-nos-á, em primeiro lugar, a apreciar na sua justa medida, sem minimizá-los nem exagerá-los, os talentos naturais e sobrenaturais que Deus nos confiou para que os usássemos no interesse da sua glória e para o bem de todo o corpo místico. A seguir, levar-nos a usá-los unicamente para este duplo fim e na medida em que a providência divina quiser servir-nos de nós. Porque o Todo-Poderoso não tem necessidade da nossa colaboração, seja no que for, e qualquer que seja a obra a que Ele se digne associar-nos e o papel que deseje que cumpramos no mundo, devemos ter sempre presente que não passamos de servos inúteis. Lucas 17:10. A modéstia modera também o nosso desejo de conhecer, a curiosidade. Existe, na realidade, uma curiosidade boa, mas também há uma curiosidade inútil e uma curiosidade indiscreta, perigosa e até, com frequência, fatal para a vida da alma. Saibamos evitar toda leitura inútil e, com maior motivo, toda leitura que possa prejudicar a nossa alma. Mesmo no que diz respeito aos livros de leitura espiritual, não devemos ter o afã de ler quantidades. Quando encontramos um livro que pareça responder às necessidades da nossa alma, num momento determinado, devemos lê-lo pausadamente e sem precipitação, meditando-o, relendo-o sempre que necessário, a fim de nos empaparmos bem do que diz, de assimilar o seu conteúdo e de pô-lo em prática. Santa Teresa do Menino Jesus conta-nos que ainda muito jovem e antes de se tornar carmelita, alimentava a minha vida espiritual com o pão puro da imitação de Cristo. Era o único livro que lhe fazia bem e por sua vez nunca deixou de lê-lo diariamente. Sejamos modestos também nos nossos juízos, desconfiemos da maneira de julgar tudo, de criticar tudo
que é a causa de tantos desgostos nas nossas relações com as outras pessoas. Evitemos erigir-nos em juízes dos nossos irmãos. Não julgueis e não sereis julgados, diz-nos Cristo. Não julguemos ninguém, nem para bem nem para mal, a menos que tenhamos o dever de fazê-lo por obrigação do cargo que ocupamos. E, mesmo neste caso, façamo-lo com temor e com cautela, desconfiando da nossa maneira de ver, que pode muito bem não ser a de Deus. Para não julgar indevidamente, não consintamos que o nosso espírito se ponha a girar continuamente em torno da conduta do nosso próximo, sobretudo dos nossos chefes, diretores ou superiores. Muito mais simples e mais sobrenatural é ver em todos os que nos rodeiam unicamente os instrumentos de que a misericórdia divina dispõe para nos aperfeiçoar. Mesmo que esses instrumentos fossem deficientes diante de Deus, continuariam a ser, para tudo o que nos diga respeito, instrumentos dos seus desígnios misericordiosos para conosco. Nisto reside a humildade de espírito, essa humildade verdadeira e profunda que torna fácil obedecer mesmo aos governantes pagãos, sempre que as leis que formulem sejam justas. Quanto mais então ao nosso diretor espiritual e a todas as autoridades eclesiásticas unidas ao Santo Padre, que apesar das imperfeições que possam ter, não alimentam outro desejo senão o de que venha a nós o reino de Deus. Por causa da tendência ao orgulho que se instalou em nós, como consequência do pecado original, todos sentimos a mesma tentação que os apóstolos experimentaram antes da paixão do Salvador, isto é, a de procurarmos os primeiros lugares e tudo que houver de mais brilhante aos olhos dos homens. Também nesta matéria, o papel da modéstia é moderar em nós essas ambições meramente humanas e até levar-nos a desprezá-las como Cristo, nossa cabeça, as desprezou, a fim de buscarmos unicamente o que for do agrado de Deus Pai. Que importa trabalhar aqui ou ali, ocupar este posto ou aquele outro? Não deveríamos ambicionar nem mesmo um lugar mais elevado no céu. Que o nosso único desejo seja cumprir a todo momento a vontade de Deus e dar-lhe glória, agora e na eternidade, de maneira que lhe pareça melhor a Ele. Não há dúvida de que devemos empenhar-nos em amar cada vez mais a Deus e em fazer da melhor maneira possível tudo o que fazemos, mas unicamente para corresponder aos desejos do seu coração e manifestar-lhe assim o nosso amor. O que devemos querer é o que Deus quer, como Ele o quer e porque Ele o quer. A modéstia, fruto do Espírito Santo nas almas, inclinar-nos-á também a conformar todos os afetos do nosso coração com os afetos do coração de Jesus, e a moderar com este fim a nossa sensibilidade e a nossa imaginação. Caso contrário, as forças do nosso coração ávido por amar se veriam desperdiçadas em enorme medida entre umas inclinações desordenadas e umas amizades superficiais, quando deveriam dirigir-se por inteiro para Deus, intensa e santamente, conjugadas nesse amor puro e desinteressado que abrasa o coração de Jesus. Feliz a alma que, seguindo o exemplo do Filho, não ama senão o Pai, e todas as outras pessoas e coisas unicamente nele, com ele e só por ele, e que por amor a ele se aplica em cumprir carinhosamente o dever do momento presente e em guardar com cuidado a sua imaginação, para que esta não se volte inutilmente para o passado, nem se preocupe, por pouco que seja, com o futuro. É desta forma que a modéstia regula todos os movimentos da nossa alma, mas a sua ação não se esgota nos aspectos que enumeramos, estende-se a toda a nossa atividade, aos olhos, aos ouvidos, à língua, à compostura e aos gestos, à maneira de tratar as pessoas e as coisas, ao alimento e ao descanso, ao modo de vestir-se e ao arranjo pessoal, às brincadeiras e às diversões. Modera tudo o que fazemos, evitando todo o excesso num sentido e noutro, de forma que nos comportamos em todas as circunstâncias, não só como o exige a reta razão, mas também como se comportaria um senhor
ou a sua Santíssima Mãe, evitando toda a negligência e simultaneamente todo o exagero. É evidente que a perfeição que admiramos nos outros supera as forças da natureza humana e exige uma contínua assistência do Espírito Santo. O único modo de consegui-la é abandonarmos-nos inteiramente à ação do Espírito Divino, fazendo-nos cada vez mais pequenos, porque é reconhecendo com sinceridade e simplicidade a nossa pequenez e miséria que combatemos o orgulho e nos preparamos bem para receber o influxo do Espírito Santo. Espírito Santo, Deus da verdade e do amor, que dispondes todas as coisas com peso e medida, e a todas conduzis com fortaleza e suavidade para o fim próprio de cada uma e para o fim geral do universo, concedei-nos a graça de agir em todas as circunstâncias unicamente segundo as vossas divinas inspirações, evitando assim todo o atropelo e toda a negligência, a fim de que, depois de termos glorificado o Pai no Filho durante esta vida, possamos cantar por todo sempre, em união convosco, os louvores da Santíssima Trindade.